E aí, galera, tudo beleza? No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo do terror com 7 filmes baseados em histórias reais. Preparem o café, apaguem as luzes e se segurem nas cadeiras, porque as coisas vão ficar tensas. Começando com um clássico absoluto do terror, O Exorcista, de 1973. Este filme não é apenas um marco no gênero de terror, mas também uma obra que continua a assustar e fascinar gerações de espectadores. A história da jovem Regan McNeil, possuída por uma entidade demoníaca, foi inspirada em um caso real de 1949. Regan, uma menina inocente, de repente se vê transformada em algo aterrorizante, um verdadeiro pesadelo para sua família. Um garoto de 14 anos, conhecido como Robbie Mannheim, passou por eventos bizarros. Este caso real é um dos mais documentados na história dos exorcismos, e os detalhes são verdadeiramente assustadores. Robbie apresentava comportamentos sinistros, como arranhões que apareciam do nada e objetos se movendo sozinhos, tipo um jogo de futebol fantasma. Imagine viver em uma casa onde as coisas se movem por conta própria e você não tem controle sobre nada. A família, desesperada, pediu ajuda para a Igreja Católica e vários padres fizeram exorcismos no garoto. Esses rituais eram intensos e duravam horas, com os padres tentando expulsar a entidade maligna que havia tomado conta de Robbie. Os relatos são de arrepiar, móveis voando, Robbie falando em línguas que ninguém entendia e uma força sobre-humana. A força que ele demonstrava era inexplicável e os padres muitas vezes se viam impotentes diante do que enfrentavam. Esse caso sinistro inspirou o livro O Exorcista, do William Blatty, que depois virou o filme que a gente conhece. Blatty conseguiu capturar a essência do terror e do desespero que a família de Robbie sentiu, transformando isso em uma obra-prima do horror. E aí, depois de saber que a história é real, teria coragem de assistir? Deixa aqui nos comentários. O que você acha de histórias baseadas em eventos reais? Elas são mais assustadoras? Compartilhe sua opinião e vamos discutir. Se você pensa em dar uma boneca antiga de presente, cuidado! Essas bonecas podem carregar histórias e energias que você nem imagina. A Annabelle, que aterroriza os cinemas, é inspirada em uma boneca real com uma história macabra. Não é apenas um conto de ficção, mas uma realidade assustadora. Nos anos 70, uma estudante de enfermagem ganhou uma boneca, Raggedy Ann, da mãe dela. Era um presente inocente, mas logo se tornaria um pesadelo. Até aí, tudo normal, né? Só que a boneca começou a se mexer sozinha e bilhetes sinistros apareciam pela casa, como se a boneca fosse fã de filmes de terror trash. Imagine acordar e encontrar mensagens assustadoras que você não escreveu. Um médium, então, revelou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que assombrava a casa. A presença dela era tão forte que todos na casa sentiam um arrepio constante. Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais famosos, levaram a Annabelle para sua coleção de objetos amaldiçoados. Eles sabiam que a boneca era perigosa demais para ficar em qualquer lugar. Imagina o tanto de coisa bizarra que eles não deviam ter. A coleção dos Warren é cheia de itens que carregam histórias de terror e mistério. A história da Annabelle inspirou vários filmes do universo Invocação do Mal. Esses filmes capturam apenas uma fração do terror que a boneca representa na vida real. E você? Teria coragem de chegar perto da Annabelle real? Me conta nos comentários. Será que você conseguiria encarar o olhar vazio e perturbador dessa boneca amaldiçoada? Preparem-se para mais um caso assustador investigado por Ed e Lorraine Warren, os renomados investigadores paranormais que já enfrentaram inúmeros casos de arrepiar. Invocação do Mal. O filme mostra a história da família Perron, que viveu momentos de puro terror na sua nova casa em Rhode Island nos anos 70.
A casa, aparentemente tranquila, escondia segredos sombrios que logo se revelariam. Pensa no drama. Mudar para uma casa nova e começar a ver fantasma. Imagine a expectativa de um novo começo sendo destruída por eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Roger e Carolyn Perron se mudaram com seus 5 filhos, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. O que deveria ser um lar doce lar tornou-se um pesadelo vivo. Objetos se moviam sozinhos, a casa ficava com um cheiro horrível e as crianças viam vultos sinistros. A atmosfera era pesada e opressiva, como se algo maligno estivesse sempre presente. Parecia até que a família tinha alugado a casa junto com um elenco de terror. Cada canto da casa parecia esconder uma nova ameaça, uma nova manifestação do mal. As entidades ficaram agressivas, principalmente com a mãe, Carolyn. Ela era frequentemente atacada e aterrorizada, como se fosse o alvo principal das forças malignas. Desesperada, a família pediu ajuda aos Warren, que descobriram vários espíritos malignos na casa. A investigação revelou um passado sombrio e trágico, com histórias de bruxaria e sacrifícios. Invocação do Mal mostra muitos dos eventos que a família Perron realmente viveu. O filme captura a essência do medo e do desespero que eles enfrentaram diariamente. É de fazer a gente pensar 2 vezes antes de se mudar, né? Afinal, nunca se sabe o que pode estar escondido nas sombras de uma nova casa. Agora vamos falar de um dos filmes mais perturbadores da história do terror: O Massacre da Serra Elétrica. A inspiração para essa história veio da figura macabra de Ed Gein, um assassino que aterrorizou o estado de Wisconsin nos anos 50. Gein profanava túmulos e usava ossos e pele humana para fazer móveis e objetos sinistros. A casa dele parecia cenário de filme de terror, um verdadeiro pesadelo. O personagem Leatherface, com sua máscara de pele humana, é uma representação grotesca de Gein. O filme se tornou um clássico do terror e Leatherface, um ícone do horror. E você, teria estômago para assistir ao filme depois de conhecer a história real de Ed Gein? Preparem-se para a história de uma das casas mal-assombradas mais famosas do mundo horror em Amityville. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou a própria família em Amityville, Nova York. Um ano depois, a família Lutz se mudou para a casa e começou a viver o inferno na Terra. Cheiros horríveis, sons sinistros e aparições fantasmagóricas atormentaram a família por 28 dias. O livro Horror em Amityville, escrito por Jay Anson, conta a história da família Lutz e inspirou o famoso filme. A casa virou ponto turístico do terror, atraindo curiosos e investigadores paranormais até hoje. Horror em Amityville é um lembrete de que o mal pode estar em qualquer lugar, até na casa da gente. Vamos agora para as paisagens desertas do Outback australiano com Wolf Creek. Esse filme de 2005, dirigido pelo Greg McLean, é inspirado em casos reais de assassinatos e desaparecimentos na Austrália. Wolf Creek acompanha 3 jovens mochileiros que cruzam o caminho de Mick Taylor, um sujeito com um segredo macabro. O filme se inspira no caso de Ivan Milat, um serial killer conhecido como o assassino de mochileiros. Wolf Creek te coloca dentro do Outback australiano, com aquela sensação de solidão e vulnerabilidade. Depois de assistir a esse filme, quem é que vai querer acampar sozinho no Outback? Chegamos ao último caso de hoje, A Entidade. Lançado em 2012, o filme, dirigido por Scott Derrickson, fez um sucesso danado. A Entidade conta a história de Ellison Oswald, um escritor que se muda para uma casa onde aconteceu um crime horrível. Ele encontra uma caixa com filmes caseiros que revelam uma série de assassinatos sinistros. Apesar de não ser baseado em um caso específico, o filme se inspira em vários casos reais de assassinatos não resolvidos,
E aí, teria coragem de assistir aos filmes caseiros de A Entidade? E aí, pessoal, curtiram essa viagem pelo lado obscuro do cinema? É de arrepiar saber que essas histórias são inspiradas em eventos reais. Se gostaram da lista, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Contem nos comentários qual desses filmes vocês acharam mais assustador. Até a próxima!